Capítulo 221 Comprimidos. O livro grosso que estava sobre a mesa diante deles estava cheio de um tom prateado que brilhava à luz. O mestre da seita Inuit tinha uma expressão profunda no rosto enquanto falava. Este foi o que eu descobri ser compatível com você neste momento, deve provar ter alguns usos se eu estiver correto. Noah olhou para o primeiro livro que explorava as técnicas do mundo do cultivo, mas funcionaria da mesma forma que os livros de habilidades que ele aprendeu tão facilmente por causa do sistema de seu mundo. Todas as habilidades eram apenas maneiras diferentes de manipular a essência para alcançar algo em um nível totalmente diferente, com os seres do mundo das feras passando muitos de seus anos aprendendo como manipular a essência para criar e melhorar suas habilidades. O livro prateado na mesa à sua frente continha o conhecimento de como manipular mana para executar uma técnica específica, então ele estendeu a mão e colocou as mãos sobre ele para ver exatamente o que aconteceria. Um flash de luz prateada que logo foi superado por um tom de azul brilhou, fazendo um sorriso surgir no rosto de Noah enquanto palavras azuis floresciam diante de seus olhos. A descrição era de uma habilidade única, com o livro à sua frente desaparecendo em um flash de luz que foi absorvido pelas costas de sua mão, formando uma tatuagem de um caldeirão prateado brilhante, mas fraco. Uma expressão de compreensão e admiração apareceu no rosto do mestre da seita enquanto ele batia palmas. Maravilhoso, de fato. Estou curioso para ver as surpresas que você continuará a produzir. Conversaremos mais depois que você se ajustar à nova técnica e terminar seus preparativos. O enrugado mestre da seita levantou-se enquanto estendia as mãos e continuava. Por enquanto, considere esta minha pequena seita kármica sua casa. Deixe-me saber se precisar de mais alguma coisa. Noah acenou com a cabeça enquanto agradecia a esta figura misteriosa que continuava a ajudá-lo sob a desculpa de algo que estava prestes a acontecer no futuro. Ele não sabia completamente o que este cultivador tinha visto, mas o Inuit foi a razão pela qual ele foi capaz de deixar o mundo perdido e manter sua vida. Ele ainda tinha algumas reservas, mas confiaria cautelosamente nesse ajudante tão necessário por enquanto. Isso sem mencionar os tesouros espetaculares e a nova habilidade que acabara de receber dele. Uma chama prateada irrompeu dentro do caldeirão quando a fruta da fênix de gelo foi banhada por uma luz prateada e começou a girar rapidamente. A essência tremeu e convergiu ao redor do caldeirão enquanto um som crepitante se espalhava, junto com um forte aroma de remédio que Noah não havia encontrado antes. O processo continuou por mais alguns minutos antes que nuvens nebulosas de luz prateada se espalhassem e a rotação rápida no caldeirão transparente parasse. O que restou foram as formas cintilantes de pílulas girando lentamente que brilhavam em tons prateados e azuis. As pílulas lindamente brilhantes flutuavam alegremente na frente dele enquanto o caldeirão transparente desaparecia na tatuagem em sua mão. Noah ficou com uma expressão surpresa ao pegar um deles e colocá-los na boca. Estrondo. Sentiu uma explosão de essência que se espalhou por todo o seu corpo, concedendo-lhe uma tremenda fonte de força que parecia semelhante a quando ele estava absorvendo núcleos fantasmagóricos. Ele ficou maravilhado com o aumento da eficácia dos frutos que cultivou na terra espiritual enquanto seus pensamentos se moviam para os seres com os quais os frutos mostravam maior eficácia. As feras nascidas da terra espiritual estavam absorvendo os frutos da fênix de gelo e o espírito do Ártico recentemente, mas muitos ainda estavam presos no nível mítico com seus avanços iminentes. Isto foi especialmente verdade para o arrogante pinguim imperador. Se eles tivessem as versões refinadas das frutas que comiam. Um sorriso se espalhou pelo rosto de Noah quando ele percebeu que a próxima atualização da terra espiritual não estaria muito longe. Ele esticou o pescoço enquanto desaparecia da grande sala onde o mestre da seita Inuit o deixou sozinho e apareceu na camada subterrânea da terra espiritual. Barbatos podia ser vista em uma região do espaço-temporal enquanto ela parecia estar lutando contra as calamidades praticantes, espíritos mortais sendo convocados ao seu redor enquanto ela ria loucamente.
O próprio Noah entrou no espaço do tempo enquanto se dirigia às grandes plantas que seguravam os maravilhosamente brilhantes frutos da fênix de gelo e espírito do Ártico, colocando seu corpo não muito longe enquanto os muitos frutos pendurados nas plantas eram arrancados e vinham em direção a ele. O contorno transparente de um caldeirão prateado irrompeu das costas de sua mão e absorveu as frutas que corriam dentro dele enquanto Noah fazia algo que faria os olhos dos cultivadores saltarem em choque e horror. O mais rápido refinamento e formação de pílulas ocorria em um espaço isolado do tamanho de um grão de areia no pico principal da seita kármica. A luz prateada do caldeirão em constante refinamento, bem como o aroma tremendamente poderoso que veio dele, logo chamaram a atenção dos praticantes de calamidades e feras quando sua prática parou e seus olhares se voltaram para a posição de Noah, a expressão de avareza presente em seus olhos enquanto eles olhou para a formação de pílulas girando rapidamente contendo uma imensa essência. Fim do capítulo. Capítulo 222 Atualizações. Em uma área específica do espaço temporal, uma ampla coleção de pílulas azuis resplandecentes girava em torno da posição de Noah enquanto ele constantemente puxava as muitas frutas medicinais dos amplos campos para o caldeirão prateado, onde eram rapidamente refinadas em múltiplas pílulas. Ele se viu tendo uma sensação profunda ao fazer a simples coisa de fornecer uma quantidade ridícula de mana para manter a forja da chama prateada ativa e continuar esse processo. As feras que começaram a se aproximar de sua posição com olhos brilhantes chamaram sua atenção quando ele enviou um comando para que se preparassem para mais um avanço, algumas das pílulas recentemente feitas flutuando ao seu redor indo em direção a elas em massa. Sua eficácia foi mais do que quadruplicada, o que significa que não seria um problema para as feras que já estavam absorvendo os frutos da fênix de gelo e o espírito do Ártico experimentarem seus avanços depois disso. O pinguim imperador ficou em êxtase ao agarrar a pílula brilhante com as nadadeiras e olhou-a cuidadosamente antes de colocá-la na boca. Uma cena semelhante foi repetida com todas as outras feras, quando você podia ver uma aranha voadora, uma raposa ártica, um urso polar e muitos outros engolindo as pílulas brilhantes. Foi seguido por uma explosão de luz azul quando a essência começou a convergir ao redor deles, seu avanço para o próximo posto era iminente. Ele monitorou o progresso das feras enquanto se preparava para iniciar suas próprias atualizações, querendo aumentar ainda mais sua força antes de embarcar na perigosa jornada no túmulo de um cultivador extremamente poderoso. Ele tinha muitas habilidades de classificação fantasmal que atingiram a proficiência máxima e estavam prontas para uma combinação, mas descobriu que não eram compatíveis. Havia mais duas habilidades fantasmal que ele estava criando e que tinham compatibilidade que lhe permitiria obter uma habilidade do nível fantasmal mais que ele poderia então combinar para obter uma ainda mais poderosa no nível transcendente, concedendo-lhe confiança mais do que suficiente, pois ele avançou para a próxima fase. Ele começou com a combinação de sua primeira habilidade de classificação fantasmal que ele usou para dominar os oponentes no mundo perdido, a combinação de o dictatorial Kaiju Hydra e Corpo Dourado Inquebrável. Uma criação espetacular foi produzida como sua primeira habilidade de classificação fantasmal mais o dictatorial Kaiju Hydra mais Corpo Dourado Inquebrável, Kaiju das Profundezas, uma fera terrível que devorava seus inimigos inteiros. Ele possuía uma defesa incomparável com escamas douradas que refletiam o dano causado a ele, ao mesmo tempo em que possuía habilidades ofensivas enlouquecedoras das três cabeças que controlavam diferentes elementos. Gigante de lava, mais chamas separadoras, antigo titã do fogo do inferno, um gigante há muito esquecido pelas dragas do tempo. Ele controla chamas infernais que só se extinguem com seus próprios comandos, permitindo que ele queime seus inimigos até que eles se transformem em cinzas. A combinação de duas habilidades espetaculares que ele escolheu cuidadosamente para poder combinar seus produtos mais uma vez no próximo futuro estava completo. Rumbling ressoou enquanto ele continuava a se mover, fazendo com que seu treinamento tivesse como alvo as calamidades do mar e Barbatos, que já haviam começado a coletar as pílulas que ele fez e colocá-las em sua boca como se fossem doces.
Noah agora colocaria seu foco no treinamento dessas novas habilidades até que pudessem ser combinadas mais uma vez, tentando atingir seu objetivo de uma habilidade transcendente no espaço de alguns dias, ou no máximo uma semana. Este treinamento continuou no espaço de tempo por dias, com Noah sentindo as feras na terra espiritual avançando para o Renki fantasma de vez em quando. O primeiro a fazer isso foi, claro, o pinguim imperador, que tinha a arrogância enraizada em seus ossos. RAA! Um grito penetrante soou quando ele rompeu, uma aura de luz irrompendo dele enquanto flutuava magnificamente no ar. Oh, você se tornou um pequeno pinguim mais poderoso. Venha tomar meu lugar enquanto eu relaxo um pouco. Sua grandeza foi interrompida no momento em que terminou seu avanço, foi puxado para a briga contra Noah, que continuou a lançar ataques poderosos contra as calamidades do mar e Barbatos. Ele estava usando o recém-avançado, antigo titã do fogo do inferno e Kaiju das profundezas, contra eles, seu corpo se transformando em um gigante flamejante um dia e uma hidra tremendamente poderosa com escamas douradas no dia seguinte. Na verdade, ele igualou os ataques do Kraken e das outras 4 calamidades sem ser levado ao esquecimento enquanto continuava a usar sua infinita reserva de mana para curar e regenerar em segundos sempre que suas defesas extremamente rígidas eram violadas. O dano que as calamidades e Barbatos sofreram continuaram a se acumular ao longo do tempo, dando a Noah uma vantagem com o passar do tempo. Foi aqui que as feras recém-avançadas da Terra Espiritual entraram em cena quando entraram na briga no momento em que completaram seu avanço para o Renki Fantasmal. Vários dias se passaram no espaço de tempo para o qual Noah continuou a fornecer mana, o que permitiu que o equivalente a um dia passasse no mundo exterior. Este rigoroso regimento de treinamento continuou até que mais de 5 bestas passaram pelo Renki mítico e chegaram ao Renki Fantasmal, tornando possível a atualização da Terra Espiritual mais uma vez. Noah também terminou seu treinamento, pois conseguiu maximizar a proficiência do recentemente combinado Kaiju das Profundezas e antigo Titã Fogo do Inferno, depois de mais de uma semana de uso ininterrupto no espaço do tempo. Foi árduo e um tanto chato às vezes, mas permitiu-lhe ansiar pela combinação de uma habilidade de classificação transcendente ao mesmo tempo que a atualização da Terra Espiritual do Planalto Congelado para o 5º posto. Fim do capítulo. Capítulo 223 Poder. Começar. Ele enviou um comando em sua mente quando o processo começou, com a Terra Espiritual começando a tremer ao passar por mais uma mudança. O tesouro era algo único no mundo das feras, tendo usos próprios que raramente eram vistos. Noah estava alcançando níveis desconhecidos deste tesouro enquanto continuava a atualizá-lo sem problemas. Ele estava ansioso pelos novos desbloqueios e pelo próximo nível de frutas medicinais que estariam disponíveis para uso, bem como pelas melhorias gerais dos recursos já existentes. Ele estava particularmente ansioso pela melhoria do recurso Time Space, já que apenas a primeira proporção de 1 para 5 havia sido desbloqueada e muitos mais estavam esperando. O estrondo na Terra Espiritual continuou enquanto a mana continuava a deixar seu corpo sem sentido e banhar a terra congelada e brilhante, uma luz azul ofuscante continuando a se acumular e aparentemente pronta para entrar em erupção. Oh! Todos os seres na Terra Espiritual puderam sentir a grandiosa mudança enquanto o Kraken liderando as calamidades do mar aguardava estupefato. Barbatos estava sentindo a convergência da essência ao seu redor e olhou para a figura central onde tudo isso estava ocorrendo enquanto balançava a cabeça surpresa com as coisas que continuavam a acontecer ao redor deste ser. O crescendo de ruídos e aumento atingiu o pico quando a luz ofuscante irrompeu, trazendo consigo a conclusão do avanço para o próximo nível da Terra Espiritual do Planalto Congelado. Planalto Congelado 5, Bestas, FXXX, e XXX, D134.325, C33.653, B21.426, A3.735, S1539, Epic 496, Legendary 42, Mythical 14, Fantasmal 6. Plantas árvores de queda branca, videira da neve, centeio sagrado, melão pigmeu, caqui fogo gelo, frutas da fênix de gelo,
espírito do Ártico. Disponível para plantio, angélica congelada, flora regal. Características: regulação de tamanho, desbloqueado, movimento, desbloqueado, âncora, desbloqueado, arredores de impulso, desbloqueado, arquitetura, desbloqueado, barreira congelada, desbloqueado, manobras ofensivas, desbloqueado, dilatação do tempo, desbloqueado, caçador de tesouro, desbloqueado, viagem interestelar, bloqueado. Cerquilha $% @cerquilha%, bloqueado. Atualização condições não atendidas. Noah olhou para as lindas linhas de palavras azuis enquanto passava pelo mais novo recurso, bem como pela atualização daquele que ele mais esperava. Dilatação do tempo. O conceito abstrato de tempo pode ser manipulado em uma pequena área. Proporção 1:5, desbloqueado. Proporção 1:10 da manhã, desbloqueado. Proporção 1:20 da manhã, bloqueado. Caçador de tesouro. Maravilhas únicas existem por toda parte, raramente observadas com olhos destreinados. O mestre da terra espiritual ganha a habilidade que lhe permite localizar mais facilmente tesouros únicos na terra em que se encontra. A seguir veio a mais nova adição, um recurso chamado Treasure Hunter. Não parecia nada de especial, mas Noah sabia que não deveria subestimar nada que aparecesse nas atualizações da terra espiritual, com esse recurso provavelmente sendo algo ainda mais espetacular que lhe traria coisas incríveis no futuro. Todos os outros recursos como Boost Surroundings, Frozen Barrier e Offensive Maneuvers receberam suas próprias atualizações, tornando-os muito mais fortes e aumentando ainda mais sua eficácia. Noah observou as feras comemorando, especialmente o pinguim imperador, que foi o primeiro a chegar ao rank fantasma enquanto olhava para seu próprio painel em direção à combinação de habilidades. A atualização para a terra espiritual estava completa, e agora ele observaria exatamente que poder a combinação das duas habilidades de classificação fantasma ou mais traria uma vez que produzissem uma habilidade transcendente de classificação seguinte. Ele deixou as feras celebrantes para trás enquanto seu corpo desaparecia e reaparecia na seção subterrânea da terra espiritual mais uma vez. Ele respirou fundo enquanto observava seu painel e colocou as duas habilidades, Kaiju das Profundezas e Antigo Titã do Fogo do Inferno, nos dois slots de combinação de habilidades. Kaiju das Profundezas, mais Antigo Titã do Fogo do Inferno, Transcendente, o calamitoso Leviatã, uma criatura terrível que faz chover destruição e medo sobre seus inimigos. Ele contém as linhagens de gigantes e dragões antigos, concedendo-lhe a forma de um dragão calamitoso do qual só se ouviu falar na história, a Hidra de 9 cabeças. Noah respirou pesadamente ao ver o aparecimento de sua primeira habilidade transcendente, sem lhe dar uma chance, pensei 2 vezes antes de ativá-lo imediatamente. Ele queria saber exatamente que nível de poder esta nova adição lhe trouxe. Oong! A essência retumbou e os céus racharam quando o Leviatã calamitoso foi lançado pela primeira vez. O corpo de Noah irrompeu quando um poder enlouquecedor apareceu na camada subterrânea da terra espiritual. Cada ser no tesouro único podia sentir a aparência dessa aura enlouquecedora que parecia deixar qualquer coisa abaixo dele de joelhos. Espalhou-se a partir da terra espiritual colocada na ampla sala do edifício que estava localizado no pico principal da seita kármica, à medida que se espalhava ainda mais, chamando a atenção dos discípulos praticantes à medida que seus olhares se endureciam. Esta não era apenas uma aura normal do nível TRANSCENDENTE que eles sentiam, mas algo que parecia muito mais enlouquecedor. Na camada subterrânea da terra espiritual, a essência continuou a colidir e irromper quando um ser com poder palpitante apareceu da pequena forma humanoide de Noah. Ostentando 9 cabeças tremendamente grandes e 4 asas resplandecentes, cada uma com sua própria cor, a Hidra de 9 cabeças, o calamitoso Leviatã, fez sua primeira aparição no mundo do cultivo. Fim do capítulo. Capítulo 224 Cercado. Uma sensação de calma passou pela mente de Noah enquanto ele experimentava o nível de força no nível transcendente.
A crença em seu próprio poder foi reforçada quando ele deixou a terra espiritual para agradecer ao mestre da seita Inuit e começou a se preparar para se mover depois de algum tempo planejando como deveria abordar os perigos da morada do tesouro do cultivador caído. Havia algumas maneiras, e uma delas mentiu com a seita que estava obviamente ligada a eles no nome e estaria fazendo todo o possível ao seu alcance para obter os tesouros do poderoso Devilish Taimian Veiler. Esta foi a seita do tempo imemorial situada na montanha do espírito do arco-íris. Noah sorriu ao pensar no jovem mestre arrogante que ele de alguma forma ofendeu um dia atrás, quando não colocou os dias que se passaram no espaço temporal enquanto sua figura desaparecia. Ele queria ver se essa pequena inimizade era algo que faria isso. O jovem mestre fez algo estúpido. Na Rainbow Spirit Mountain, embora nenhum conflito fosse permitido de nenhuma das partes, aqueles da seita do tempo imemorial ainda tinham muitos olhos espalhados por toda a montanha para vigiar os seres que entravam e saíam. Neste dia em particular, um jovem mestre Cal, descontente, assumiu o turno de um colega discípulo interno para monitorar uma parte da Rainbow Spirit Mountain enquanto ele abria os olhos para procurar dois indivíduos em particular que faziam seu rosto ficar vermelho só de pensar neles. Mestres da pílula, HMPH, e daí? Temos muitos cultivadores que podem criar pílulas em nossa seita. Sua mente continuou a fumegar enquanto observava o aparecimento das duas figuras, e sua paciência finalmente valeu a pena quando, algumas horas depois, os outros discípulos lhe trouxeram notícias sobre um particular de cabelos escuros que estava passeando pelos muitos edifícios ao longo do Rainbow Spirit Montanha. Haha, bom, siga-o. Se ele pisar fora desta minha montanha do espírito arco-íris. O irmão mais velho Cal tinha uma expressão irada no rosto enquanto tirava uma soljade de seu anel de armazenamento e respirou fundo antes de enviar uma mensagem para um tio marcial que era uma das poucas conexões que seu pai mantinha na seita. Havia muito poucos favores que ele poderia pedir a esse tio marcial, e ensinar uma lição a algum estranho arrogante era um deles. Tio marcial Dan, há um pequeno problema no qual eu adoraria sua ajuda. A mensagem viajou pelo espaço quando um sinal soou no soljade que tio marcial Dan segurava enquanto terminava uma reunião. Ele ouviu a mensagem enquanto balançava a cabeça, cansado, antes de responder. O que foi agora, garoto? As coisas estão prestes a ficar muito agitadas por aqui, com muitos de nós partindo muito em breve. O irmão mais velho Cal ficou em êxtase com a resposta enquanto continuava. Não deve demorar muito, tio marcial, um habitante do outro mundo tinha. Tudo bem, entendi. Onde ele está agora? Um sorriso de êxtase surgiu do rosto do Senua irmão Cal ao ouvir essas palavras, respondendo rapidamente. Os discípulos que o observam estão atualmente seguindo montanha abaixo, ele na verdade parece estar descendo dos limites em breve. O irmão mais velho Cal ficou em êxtase ao descobrir que o arrogante habitante do outro mundo realmente fazia as coisas perfeitas para ele. Eles não poderiam causar muitos problemas na Rainbow Spirit Mountain, mas fora dela. Seu sorriso era largo quando ele enviou as coordenadas para seu tio marcial e começou a descer a montanha. Ele ensinaria a esse arrogante habitante do outro mundo o que significava desprezar os outros hoje. Ele folheou os itens em outras lojas enquanto continuava a descer a montanha, continuando a observar a peculiaridade dos novos pontos turísticos se abrindo à sua frente. Depois de algum tempo, ele desceu até deixar os limites da Rainbow Spirit Mountain, observando as figuras dos seres se tornarem cada vez mais esparsas à medida que descia. Ele seguiu um dos caminhos por onde as carruagens saíam da montanha e não esperou muito antes de sentir o ambiente mudar quando o cenário de uma longa estrada com árvores ao seu redor desapareceu, uma nova visão se abrindo à sua frente. Ele estava agora em um campo de pastagem enquanto eles se moviam rapidamente por quilômetros ao seu redor. Isso é, uma formação? Ele ficou surpreso com a engenhosidade dos cultivadores quando foi colocado em algo que só tinha lembranças, uma formação poderosa que apenas os mestres de formação mais proficientes do mundo do cultivo poderiam estabelecer.
Começou a aparecer nos céus da formação quando ele se lembrou do rosto de um irmão sênior em particular e sorriu. Uma voz trovejou ao seu redor neste momento. Nenhum cultivador do reino transcendente pode escapar sem minha permissão. A voz era confiante e forte, vindo de alguém muito mais poderoso do que o irmão sênior que Noah esperava que mordesse a isca. Me pergunto o que eu fiz para merecer a atenção de alguém tão poderoso. A resposta foi firme e cheia de curiosidade, não o tom que tio Marcial Dan queria ouvir. HMPH, bom, veremos quanto tempo mais você continuará permanecendo. Calma. Nenhum som ou aura será liberado desta formação, com seu sustento sob meu controle. Oong. Uma pressão avassaladora desceu de todos os lados quando linhas de energia foram ativadas na formação, formando uma força opressiva que esmagou na posição de Noah. O irmão mais velho Cal e seu grupo flutuavam atrás de seu tio Marcial nos limites da formação enquanto olhavam para frente com rostos arrogantes. Seu comportamento mostrou que isso não era algo novo que os cultivadores da seita do tempo imemorial fariam, como o tio Marcial falou novamente. Você ofendeu um discípulo interno da minha seita. Você vai se ajoelhar, pedir desculpas e dar todos os tesouros e pílulas que tiver em seus pertences. A pressão desceu ao redor de Noah enquanto fazia a área ao seu redor tremer, seu corpo que ainda só estava fortalecido até o pico do nível fantasma com muitas habilidades ativadas, esforçando-se sob a poderosa pressão do mestre de formação do reino transcendente. Ele cerrou os dentes quando um sorriso imperceptível apareceu em seu rosto e ele respondeu. Ou o que? Houve um período de silêncio por parte dos cultivadores enquanto olhavam para este habitante do outro mundo que estava lutando para suportar apenas a pressão da formação, mas agindo com tanta confiança. A arrogância profunda em seus ossos foi testada quando o irmão mais velho Cal foi o primeiro a falar. Ou você enfrentará a morte. Seu rosto mostrava raiva enquanto observava o sorriso no rosto do ser trêmulo se tornando cada vez mais amplo. No momento em que suas palavras trovejaram, ele sentiu uma mudança quando o sorriso do outro mundo se transformou em uma risada quando ele parecia ter verificado algo, e o estrondo da essência começou a irromper com ele no centro. Fim do capítulo. Capítulo 225. Orgulhoso. Arrogante. Energias selvagens se agitaram na formação que foi ativada pelo tio Marcial da seita do tempo imemorial, à medida que as algemas de pressão que prendiam um indivíduo em particular eram quebradas. Tio Marcial Dan manteve uma expressão impassível diante dessa demonstração de força, pois conhecia muito bem o poder de sua formação rotativa terrestre. Essa aura de alguém no auge do reino transcendente não seria algo com que ele se preocuparia. Seu corpo irrompeu com uma luz roxa enquanto ele gritava. Uma escuridão cintilante que nunca envelhece. Levante-se e destrua a terra, reavivamento terrestre. Seu olhar olhou para a posição do outro mundo enquanto as energias da formação causavam uma grande mudança, espadas de bronze brilhantes irrompiam de baixo enquanto floresciam em centenas de armas que apontavam suas pontas para a criatura bestial recém-aparecida. Roar! Um uivo tremendamente poderoso escapou da forma alterada de Noah, o Leviatã calamitoso, quando uma hidra de 9 cabeças tornou sua aparição totalmente conhecida. Sua aparência foi recebida com uma mudança surpreendente no ambiente, onde os arredores próximos ao grande corpo estavam cheios de faixas de fogo e relâmpagos sinistros que choviam ao seu redor. Cada uma de suas cabeças continha energias poderosas de múltiplos elementos enquanto rolavam pelo ar ameaçadoramente e atacavam as espadas de terra que se aproximavam. Suas cabeças cuspiram uma variedade de rajadas de energia enquanto luzes coloridas irrompiam em cima dos relâmpagos e chamas que fluíam livremente ao redor de seu corpo enquanto as espadas eram mantidas sob controle. Tio Marcial Dan viu o ataque sendo resistido enquanto balançava a cabeça apaticamente, voltando seu olhar para seu sobrinho que causou esse problema. O irmão sênior Cal viu esse olhar quando ele se virou cansado, mas ainda não preocupado com a vitória deles, pois eles seguravam um dos poderosos tios marciais da seita do tempo imemorial ao seu lado. No momento em que o outro mundo caiu na formação rotativa terrestre, sua vitória foi garantida. Outro mundo.
Já que você é tão inflexível em se posicionar contra nós e não se ajoelhar, vou lhe mostrar o poder que muitos ao redor desta minha montanha do espírito arco-íris temem, o poder que seres como você só poderiam olhar de longe. Uma voz estrondosa irrompeu do tio Marcial Dan quando sua cabeça foi levantada no ar, seus olhos condescendentes continuando a encarar a figura tremendamente grande da hidra de 9 cabeças que estava repelindo o ataque do primeiro estágio de suas técnicas imemoriais violetas. Seu corpo retumbou enquanto as energias saíam descontroladamente, preparando-se para lançar um ataque de outro nível. Terra cintilante cheia de grãos de tempo sem pecado. Sonhos sufocantes asfixiam sua própria vontade. Obedeça, insulte e oprima. Areias do tempo. Oong. Noah usou o corpo tremendamente poderoso com múltiplas cabeças para lançar ataques elementais, mas ele descobriu que seus ataques realmente erravam seus alvos, já que as areias perigosas que enchiam a área nunca estavam na mesma posição em que estavam apenas um segundo antes. Estrondo, estrondo, estrondo. Os arredores de seu corpo, onde fogos mortais e relâmpagos trovejavam automaticamente, destruíram a maioria das areias que chegavam, mas ele não conseguia defender ou repelir os ataques, pois eles sempre pareciam encontrá-lo onde quer que fosse, o poder abstruso do tempo finalmente sendo usado contra ele. Haha! O sitiado Noah realmente se pegou rindo enquanto essa habilidade espetacular estava na verdade rasgando as defesas extremamente duras do Leviatã calamitoso. O tom de pele dourada na verdade tinha arranhões que podiam mostrar claramente alguns dos músculos abaixo. Depois de sentir a força desses ataques, ele finalmente verificou sua força quando começou a se mover seriamente. Terei que agradecer antecipadamente por todas as coisas espetaculares que você está prestes a me dar. Vum! A essência irrompeu de repente. Um tridente maravilhosamente brilhante apareceu e girou no ar acima das muitas cabeças do calamitoso Leviatã. Uau! Os céus racharam sob a pressão enquanto a formação lançada pelo tio Marcial Dan se desestabilizava sob o aparecimento de múltiplos sóis resplandecentes pairando sobre as cabeças dos cultivadores. Os sóis brilhavam em um tom perigoso de laranja e vermelho enquanto desciam, as defesas e peles dos cultivadores em um nível de cultivo inferior ao do tio Marcial Dan já estavam sendo dilaceradas. Seus corpos começaram a ficar vermelhos enquanto suas peles ferviam e borbulhavam, mas os cultivadores na verdade não pareciam sentir esse nível enlouquecedor de ataque, pois ainda olhavam arrogantemente para o corpo dourado da hidra de 9 cabeças que havia aparecido perto. Isso não foi por causa de sua arrogância e orgulho arraigados de seus anos de corrida desenfreada em sua seita, mas porque eles já haviam caído sob uma das habilidades de Noah muito antes de os ataques começarem a ser lançados. Manipulação do orgulho. O usuário pode induzir níveis extremamente altos ou baixos de orgulho nos outros, fazendo com que percam o contato com a realidade ou superestimem suas próprias habilidades. Não pode ser aplicado a si mesmo. No momento em que os cultivadores apareceram, Noah aplicou a habilidade de manipulação do orgulho, enquanto afetava as mentes dos cultivadores e elevava ainda mais seus níveis extremos de arrogância e orgulho, fazendo-os se sentirem invencíveis sob todas as probabilidades. Mesmo enquanto as energias tremendamente poderosas dos sóis ardentes desciam, eles ainda sentiam que não era nada para eles, que poderiam aguentar. Essa extrema arrogância fez com que olhassem impassíveis, pois apenas um único cultivador finalmente sentiu algo errado ao sentir as energias mortais na forma de sóis dourados descendo em direção a eles. Tio Marcial Dan parecia ter saído de um estupor quando a expressão de horror finalmente surgiu em seu rosto, seu olhar observando alguns dos discípulos que eles trouxeram com eles já derretendo da cabeça aos pés. Seu corpo reagiu mesmo que um pouco tarde quando ele usou o poder da formação para formar poderosas barreiras de areia ao redor de todos eles, mas elas não se formariam a tempo. Estrondo. Um som preocupante irrompeu quando muitos discípulos da seita do tempo imemorial enfrentaram a morte, com muito poucos conseguindo sobreviver enquanto estavam envoltos sob as camadas protetoras de areia. Mas não acabou. No momento em que este ataque terminou,
As figuras restantes de cultivadores se encontraram olhando para os muitos olhos de cores diferentes da hidra de 9 cabeças enquanto o terror que nunca sentiram antes finalmente os atingiu, manipulação do orgulho, finalmente perdendo sua eficácia. Mas era tarde demais. Devorando. Calma. Estável. Poderoso. Fim do capítulo. Capítulo 226. Uma nova identidade. Devorando. Uma energia vil que causou infiltrações de escuridão ao redor da área e rompeu, agindo como uma boca voraz que avançou para engolir as figuras restantes de cultivadores nos céus. O irmão sênior Cal foi o último dos cultivadores abaixo do reino transcendente a ser engolido enquanto seu tio marcial lutava freneticamente contra a escuridão voraz tentando engoli-lo inteiro. Outro mundo, você não pode nos matar. Nosso povo descobrirá e perseguirá você até os confins do mundo. No momento em que Martial Tio Dan sentiu as restrições da habilidade mental que o fizeram negligenciar e desconsiderar esse inimigo mortal levantadas e sua mente voltar ao normal, ele tentou vários métodos para se teletransportar para fora da formação que ele mesmo criou, mas nada estava funcionando. Ele não conseguiu nem desestabilizar e desligar a formação para permitir que o mundo exterior espiasse os eventos que ocorriam neste espaço isolado, pois tudo parecia estar trancado no lugar. Os muitos olhos do dragão de 9 cabeças olharam vorazmente para o tio marcial, e pode-se até observar a expressão de avareza ao olharem para o cultivador do reino transcendente com um olhar que já havia determinado o destino do ser à sua frente. Uma voz trovejante irrompeu de todas as direções quando as mandíbulas das muitas cabeças se abriram e dispararam rajadas de energia tremendamente rápidas que pareciam feixes de plasma de uma variedade de cores. Estrondo. Toda a vida do tio marcial, do irmão mais velho que o chamou aqui, bem como do grupo com quem ele andava o tempo todo, todas as suas vidas estavam se desenrolando na forma de memórias que foram rapidamente integradas e memorizadas na memória de Noah. Mente. Vum. Sua grande forma do Leviatã calamitoso desapareceu quando ele retornou à sua forma humana, mas mesmo isso não durou o suficiente, pois seus músculos faciais começaram a mudar e os ossos podiam ser ouvidos se remodelando, seu corpo mudando gradualmente para o de um tio marcial particularmente confiante, da seita de tempos imemoriais. Pop. No momento em que a formação ficou desestabilizada o suficiente e foi eliminada, um novo e melhorado tio marcial Dan apareceu para o mundo exterior. Ele estava nos céus, não muito longe da estrada que ele tirou da montanha do espírito arco-íris. Nenhuma das comoções da formação ou o que aconteceu nela vazou quando a área voltou ao normal. Mas algo monumental ocorreu. Noah estava se deleitando com as memórias do tio marcial Dan, já que este cultivador era um membro de alto escalão da seita do tempo imemorial, e Noah recebeu as memórias de como eles já estavam se movendo para o mesmo objetivo que ele tinha, a tumba do revelador do tempo diabólico. Nenhuma única alma no mundo do cultivo sabia quando a morada do tesouro do desvendador do tempo diabólico se abriria, eles só podiam vislumbrar a possibilidade de sua aparência e localização, e só isso estava fazendo muitas seitas próximas enlouquecerem para colocar as mãos no tesouros de um ser do Void Firmament Realm. As muitas memórias continuaram a passar por sua cabeça enquanto ele afirmava como seguir em frente com sua nova identidade como o tio marcial da seita do tempo imemorial, bem como lidar com o desaparecimento do irmão sênior Cal e seu bando. Todas essas coisas poderiam ser colocadas no fundo de sua mente atualmente, já que os ataques espetaculares que o tio marcial Dan, o rosto do cultivador que ele usava atualmente, realmente o presentearam com um tremendo conjunto de habilidades. A primeira foi uma habilidade fantasma que o cultivador usou no momento em que puxou Noah para a formação, a habilidade chamada Reavivamento Terrestre. Primeiro estágio imemorial violeta, reavivamento terrestre, a própria terra que você olha para baixo se torna uma fonte de força que pode ser transferida para um ataque simples ou usada para reforçar suas defesas. É necessário um encantamento, uma escuridão cintilante que nunca envelhece. Levante-se e divida a terra, reavivamento terrestre. Era uma habilidade poderosa que combinava com algumas das habilidades fantasmagóricas de maior dano que Noah possuía atualmente, mas a habilidade que ele obteve em seguida foi uma que o deixou ainda mais feliz.
Foi uma habilidade no nível transcendente, tornando-se sua segunda habilidade neste nível. Violet Memorial Second Stage, Sands of Time, envelhecida e esquecida, a história das areias nos arredores fica sob seu comando enquanto encurralam seu inimigo. A menos que alguém seja proficiente no poder do tempo, os ataques não podem ser evitados. Um encantamento é necessário para iniciar a habilidade, terra cintilante cheia de grãos de tempo sem pecado. Sonhos sufocantes asfixiam sua própria vontade. Obedeça, insulte e oprima. Areias do tempo. Uma característica se repetiu semelhante ao primeiro estágio dessas habilidades do conjunto Violet Memorial, onde era necessário invocar um encantamento específico para lançá-las, mas seu poder falava por si. Entre as habilidades que ele poderia escolher da origem devorada do tio Marcial Dan estava uma habilidade que era a primeira de seu tipo, uma habilidade com a etiqueta Transcendente Mais. Isso foi uma grande surpresa, pois ele sempre teve que combinar suas habilidades atuais antes de atingir o nível intermediário entre um nível e outro, mas uma das habilidades que ele poderia obter agora já estava na metade do caminho. Seus olhos brilharam enquanto ele observava a aparência dessa nova habilidade. Transcendente Mais, terceiro estágio imemorial violeta, jaula do tempo, uma jaula cheia da escuridão do tempo se divide em um único alvo. Somente aqueles com grande força ou proficiência na lei do tempo podem escapar desta terrível jaula cheia de nada. Um encantamento é necessário para iniciar a habilidade, o refluxo dos cadáveres flui e vibra, mas uma única prisão está parada no rio do tempo. Ferva no mar de turbidez, reflita as brasas da idade e extinga todas as esperanças de vitória, Cade de tempo. Reticências. Fim do capítulo. Capítulo 227. Tio Marcial Dan. Noah ficou perdido em pensamentos por alguns minutos enquanto examinava as habilidades espetaculares dos cultivadores sentados no topo da seita do tempo imemorial. Suas técnicas lidavam com o tempo, como o nome sugeria, e tinham usos tão únicos que Noah mal podia esperar para testá-las por si mesmo. Mas primeiro, ele teria que desempenhar plenamente o papel do tio Marcial da seita do tempo imemorial que ele havia derrubado. Então, quem era o tio Marcial Dan? Ele era um cultivador orgulhoso, confiante e franco no reino transcendente, que ocupava um dos assentos como ancião da seita do tempo imemorial. Esse trabalho trazia muitas vantagens e responsabilidades, e uma das maiores atualmente era o privilégio de obter todas as informações sobre o assunto que estava causando confusão em muitas seitas, o túmulo do Devilish Time Unveiler. Quando Noah estava prestes a começar a se dirigir para a localização central da seita do tempo imemorial na montanha do espírito do arco-íris, ele sentiu um medalhão de jade brilhante contendo as menores quantidades de jades da alma soarem dos itens que ele obteve do tio Marcial morto. Ele agora guardava as memórias e sabia tudo o que havia para saber sobre esse cultivador, então fazer sua parte não seria um problema. O que é? Ele colocou mana no medalhão de jade enquanto trabalhava para modular perfeitamente a voz, os maneirismos e o comportamento do tio Marcial Dan. Ancião, nossos batedores observaram uma desestabilização do espaço ao sul, alguns dos anciãos já estão se reunindo para sair. Do outro lado veio uma voz animada de um discípulo legado que detinha um nível mais alto de autoridade e poder do que um discípulo interno normal da seita do tempo imemorial. Esses discípulos eram aqueles com maior potencial e estavam sendo nutridos de perto pelos anciãos da seita. Os olhos de Noah brilharam com uma luz poderosa no ritmo acelerado dos acontecimentos, ficando feliz por não ter que perder muito tempo fazendo o papel de um ancião da seita do tempo imemorial, já que eles provavelmente encontraram uma pista sobre a localização da tumba de Noah, o diabólico revelador do tempo. Haha, bom, estou a caminho. Ele enviou uma resposta barulhenta que combinava com o comportamento do falecido tio Marcial quando ele mudou de direção e foi para o sul da montanha do espírito do arco-íris. Seu corpo mudado tremulava no ar com as vestes violetas listradas com contornos roxos que apenas os anciãos da seita do tempo imemorial usavam enquanto ele digeria muitas memórias e segredos que apenas aqueles nos escalões mais altos da seita mantinham.
Ele voou por alguma distância antes de encontrar a reunião de anciões que estavam ansiosos para sair em primeira instância, mas ainda esperavam que todas as forças se reunissem, pois sabiam o quão perigoso seria esse empreendimento. Era um grupo de seres poderosos agrupados no que parecia ser uma nuvem corpórea apoiando-os de forma estável nos céus. Pequeno Dan, podemos começar agora com a sua chegada. Noah olhou para este ancião idoso que segurava a mais longa barba branca que ele já tinha visto enquanto balançava a cabeça com um largo sorriso. Haha, não se preocupe, velho. Tenho certeza que encontraremos os tesouros para devolvê-lo à sua juventude novamente. O comportamento do Elder Pílula fluía perfeitamente enquanto ele brincava com o ancião enrugado que era apenas o segundo em comando abaixo do mestre da seita do tempo imemorial. O velho sorridente à sua frente era uma potência acima do reino transcendente dos cultivadores, sentado confortavelmente no reino de um santo. Seu corpo envelhecido exalava um poder inflexível que poucos poderiam resistir. Este foi o grande ancião da seita dos tempos imemoriais, Amós. Este grande ancião olhava particularmente favoravelmente para Dan, pois ele tinha grande potencial para romper as fileiras do reino transcendente e entrar no nível dos santos. Foi uma pena que o Elder Pílula tivesse como alvo alguém que não deveria, e todo esse poder e potencial foram tomados por outra pessoa. Noah manteve seus pensamentos para si mesmo enquanto olhava para o sorridente grande ancião e os outros anciãos rindo ao seu redor. Todos eles mantinham um comportamento de força, já que seus níveis variavam do equivalente ao nível fantasma ao transcendente, ou nos termos dos cultivadores do reino profundo e do reino transcendente, com o grande ancião sendo o único a alcançar o nível de santo que era apenas um nível abaixo do nível do cultivador do Fimermente do vazio do qual eles estavam mirando os restos mortais. As figuras dos cultivadores se acalmaram em poucos minutos, quando a nuvem corpórea em que estavam começou a avançar a uma velocidade que poucos no reino transcendente seriam capazes de igualar. Esta era a habilidade de um tesouro único do tipo viagem que o grande ancião Amos possuía, o Cluchaser. O grande ancião olhou para os rostos dos outros anciões que vieram com ele, bem como para os discípulos legados que experimentariam sua primeira viagem perigosa a uma morada do tesouro que representava níveis extremamente altos de perigo. Ele falou com uma voz poderosa. O mestre da seita depositou grande confiança em todos vocês para fazer o seu melhor e conseguir obter o máximo de tesouros possível nesta morada do tesouro. Os rostos de alguns dos anciãos e discípulos legados ficaram fervorosos com a menção de tesouros enquanto o grande ancião continuava. O alvo desta vez é a própria morada do diabólico revelador do tempo. Um ser que era extremamente proficiente na lei do tempo. Se pudéssemos colocar as mãos em suas técnicas e combiná-las com as nossas. Os cultivadores da seita do tempo imemorial tinham rostos fervorosos enquanto pensavam nessa possibilidade. Suas técnicas eram especializadas no aspecto temporal, mas eles ainda não reinavam como uma das principais seitas no mundo do cultivo porque o poder de suas técnicas ainda não estava no mesmo nível de alguns dos poderes mais misteriosos deste mundo. Mas, tudo isso mudaria se eles conseguissem colocar as mãos nas técnicas que permitiam que um único ser circulasse sem controle no mundo do cultivo há mais de 1000 anos. Trabalhem juntos e cuidem uns dos outros, pois tudo pode acontecer em reinos perigosos como aquele para o qual estamos indo. O grande ancião Amos terminou suas palavras em um tom sombrio enquanto se virava e olhava para Noah. Para o grande ancião, este ancião Dan era um dos anciãos com o maior potencial em que ele poderia confiar. Noah recebeu esse olhar com uma risada enquanto falava com confiança. Somos os cultivadores da única seita do tempo imemorial. Com o tempo, o sucesso será nosso. Em tempo. Suas palavras trouxeram uma atmosfera estimulante do tom sombrio enquanto os cultivadores da seita do tempo imemorial estavam cheios de confiança em sua jornada. Eles tinham um ser poderoso como o grande ancião liderando-os, sem mencionar o Elder Pílula na frente deles, que os enchia de força. Com o seu poder, a seita do tempo imemorial sairá dos perigos desta tumba como a única vencedora. Fim do capítulo. Capítulo 228 Festas diferentes se reúnem.
Em um local específico no mundo do cultivo, uma fenda escura e pulsante apareceu no céu. A fenda parecia um rasgo no espaço enquanto liberava energias selvagens, aparentemente tentando se transformar em algo à medida que se estabilizava no espaço. Poderíamos ter um vislumbre distinto de um ambiente completamente diferente se espiassem através dessa fenda pulsante, um ambiente que fez com que muitos dos indivíduos próximos que monitoravam a fenda soltassem a respiração. No portão de fenda mal estabilizado que levava a uma morada do tesouro, eles já podiam sentir a tremenda coagulação da essência vazando, bem como observar ervas medicinais brilhantes e materiais raros, e isso era apenas o interior imediato dessa fenda no espaço. Um dos observadores que se escondia à distância para não ser observado pelos outros era outro ancião da seita do tempo imemorial. Ele continuou a enviar atualizações a cada poucos segundos enquanto sentia as auras de mais e mais indivíduos chegando nas imediações. Além de algumas auras familiares das seitas próximas, seres do outro mundo também começaram a aparecer. Apresse-se. Sua voz estava cheia de pressa enquanto viajava do medalhão Soljad que ele segurava em um receptor que estava no item de movimento único, a nuvem corpórea chamada Cluchaser, onde o grande ancião da seita do tempo imemorial estava trazendo muitas potências para esta aventura no tumba de um cultivador Void Fimermente. O ancião que observava a fenda continuou a observar com a respiração suspensa enquanto a fenda no céu se tornava cada vez mais ampla, a energia perigosa da desestabilização do espaço gradualmente se estabilizava e deixava os seres ao redor ainda mais excitados. Não muito longe do ancião da seita do tempo imemorial, seres de outro mundo também vigiavam a contínua dobragem e expansão do espaço nos céus. Eram os cruéis magos do mundo dos magos, cada um deles pulsando com imenso poder enquanto os círculos rúnicos continuavam a circular seus corpos incessantemente, continuando a protegê-los e fortalecê-los em todos os momentos. Liderando este grupo de magos estava um ser conhecido pelo título de A Serpente Negra, um poderoso mago que teve sucesso em transplantar a linhagem de uma serpente mortal e ganhar sua força. Seu corpo liberou níveis selvagens de poder que eram semelhantes aos do grande ancião Amos, poder do reino de um santo. Ao seu redor havia muitos outros magos cobertos por círculos rúnicos ou segurando formas semelhantes às poderosas linhagens sanguíneas que eles transplantaram para si mesmos enquanto estavam atrás dele, seu poder obviamente era um nível inferior. A voz da Serpente Negra soou secretamente em cada um de seus ouvidos enquanto observavam a contínua expansão da fenda nos céus. Um sorriso arrepiante envolveu o rosto de Serpente Negra enquanto ele pronunciava as palavras lentamente. Nossos alvos são os cultivadores, temos que coletar o máximo de corpos possível. Palavras horrendas saíram de sua boca enquanto a temperatura que os cercava diminuía. Enquanto eles estão correndo avidamente em busca de tesouros, siga-os de perto. Estamos em uma caçada. Se você encontrar um cultivador vagando ou se movendo sozinho, esse é o seu alvo. Ataque rápido e rapidamente, e não deixe rastros. Palavras enlouquecedoras saíram da boca do poderoso mago enquanto os seres que o cercavam assentiam com olhos brilhantes. Enquanto muitos outros estavam de olho nos maravilhosos tesouros e técnicas que seriam capazes de obter na morada do tesouro do desvendador do tempo diabólico, os seres do mundo dos magos estavam se movendo com objetivos completamente diferentes. O tempo continuou a passar enquanto seres de diferentes origens continuavam a se reunir em torno da fenda pulsante. A certa altura, dois indivíduos apareceram silenciosamente no céu, sem se preocuparem em esconder sua aura. Era um jovem robusto, com cabelos escuros cheios de mechas azuis. Ele manteve uma expressão calma e confiante enquanto ao lado dele estava um indivíduo de armadura dourada com olhos escuros e vazios. O Celestial Rank 3 com a missão de obter um item amaldiçoado apareceu. Ele observou com curiosidade a estabilização da fenda à sua frente enquanto mais e mais auras se reuniam ao redor da área. A região ao redor da Rainbow Spirit Mountain estava repleta de muitas seitas, com a maioria delas tendo um poder ligeiramente inferior ao da seita do tempo imemorial.
Havia apenas algumas seitas importantes em suas áreas de influência vizinhas que também buscavam as técnicas do desvendador do tempo diabólico quando os riscos do reino extremamente perigoso foram considerados. Rachadura. Um som alto como o do céu se despedaçando soou enquanto a fenda no céu se tornava ainda maior. Muitos seres agora viam claramente a terra maravilhosa visível lá dentro. Apenas um olhar superficial fez com que muitas pessoas começassem a avançar enquanto se preparavam para entrar no momento em que a fenda se estabilizasse. WAA. Neste momento, um som monótono soou quando uma nuvem corpórea apareceu no horizonte, aproximando-se cada vez mais da posição da fenda à medida que se aproximavam em poucos segundos. O Cluchaser que o grupo principal da seita do tempo imemorial estava montando chegou ao local. Uma poderosa aura de um santo irrompeu quando os seres da seita do tempo imemorial deixaram claras suas intenções. A demonstração de força fez com que o celestial Rank 3 se voltasse para olhar para este novo grupo que chegou com tanto vigor quando as vestes violetas de vários anciãos e grande ancião Amos desembarcaram no momento em que o tesouro do tipo movimento apareceu no céu. Os anciãos também se viraram para olhar para os dois indivíduos calmos que flutuavam abertamente nos céus deste local perigoso sem nenhuma preocupação, pois nem se preocuparam em colocá-los nos olhos. Foi apenas um olhar, mas eles conseguiram observar um ao outro. O celestial Rank 3 observou o que ele considerava um simples grupo de cultivadores que significava menos que nada aos seus olhos. Do grupo de cultivadores da seita do tempo imemorial, um Elder Dan em particular, que era o Noah disfarçado, também passou os olhos pelas duas figuras de celestial acompanhadas pelo justiceiro blindado. Nenhum deles se conhecia e cada um tinha sua própria história. Neste momento, seus olhares colidiram brevemente, e foi isso. Nenhum deles sabia que quando chegasse o momento em que realmente se enfrentariam, seria o início de uma tremenda sequência de eventos que deixaria uma marca na história. Fim do capítulo. Capítulo 229 Morada Diabólica e a morada do tesouro do Revelador do Tempo Diabólico foi encontrada. Esta notícia chegou às seitas próximas à Montanha do Espírito Arco-Íris, à medida que ainda mais forças começaram a correr em direção a este reino místico e ainda assim perigoso, a fim de testar sua sorte para obter tesouros extravagantes. Perto da fenda gradualmente estabilizada que conduzia à morada do tesouro, um grupo de cultivadores poderosos da seita do tempo imemorial estava descaradamente parado perto e esperando pela estabilização da porta. O grande ancião Amos estava observando a situação de perto enquanto usava seu imenso poder para sentir o espaço circundante. Alguém de seu nível poderia expandir seus sentidos e observar as minúsculas mudanças em uma profundidade desconhecida para a maioria dos seres. Seus olhos brilharam quando ele enviou uma mensagem aos anciãos e discípulos legados que o cercavam, tendo descoberto que era o momento certo. Está estável, vamos lá. Este comando impulsionou uma explosão de essência do grupo de cultivadores da seita do tempo imemorial quando eles se tornaram raios de luz violeta e branca, ouvindo fielmente seu grande ancião enquanto corriam para a fenda no espaço. Os outros seres que observavam dos arredores ficaram chocados, pois ainda sentiam que a fenda ainda não estava totalmente estável, mas esse movimento singular impulsionou movimentos ainda mais rápidos dos cultivadores próximos e de seres de outros mundos, cujo alvo era o mundo brilhante que eles podiam. Já vejo da fenda cada vez maior. O grupo da seita Tempo Imemorial passou pela fenda com facilidade, sem ocorrer um único problema. Isso fez com que aqueles que ainda estavam hesitantes iniciassem uma corrida louca enquanto todos os seres nas redondezas se juntavam em direção à entrada da morada diabólica. Noah, que estava atualmente disfarçado de Elder Pílula, sentiu uma pressão tremenda descer no momento em que o grupo com quem ele estava passou pela ampla fenda no espaço e entrou no reino interior. A pressão parecia algo inegável enquanto todo o grupo avançava em direção ao chão com a forte pressão que descia. Estrondo, estrondo, estrondo. Como meteoros atingindo a terra, os anciãos e os discípulos legados da seita do tempo imemorial caíram no chão sem dizer nada devido à pressão avassaladora.
O único capaz de desacelerar sua descida com um grito cheio de vigor foi o grande ancião que liberava ondas poderosas de poder no nível de um santo. Para a consternação dos cultivadores, eles descobriram que toda essa pressão abrangente não diminuía enquanto usavam sua essência abundante para formar um fino escudo de energia ao seu redor, aliviando a tensão que sentiam quando finalmente podiam se mover novamente. Uma coisa estava clara: seria extremamente difícil para qualquer um deles voar ou se mover facilmente neste reino. O grande ancião Amos cuspiu as palavras enquanto a energia branca leitosa o rodeava, seu corpo ainda pairando levemente no ar enquanto todos os outros mal conseguiam se levantar do chão enquanto usavam cada vez mais sua essência para se adaptar ao ambiente pesado. Movimentar-se rápido será a chave. Este reino continuará a drenar sua energia quanto mais você ficar, pois terá que resistir a essa forte pressão gravitacional enquanto se move. Vamos! A atmosfera era sombria e pesada, mas os corações dos cultivadores estavam pulando de excitação porque mesmo com as condições difíceis em que se encontraram logo após entrarem na morada do tesouro, todas as áreas que seus olhos podiam ver estavam cheias de ervas medicinais resplandecentes e brilhantes. Frutas. Embora o grande ancião Amos estivesse dando um aviso, seu rosto estava envolto em um sorriso enquanto ele usava a turbulenta energia branca leitosa que o rodeava para se mover em direção aos abundantes tesouros à sua frente. Noah e o resto não ficaram muito atrás quando se espalharam e começaram a colocar as muitas ervas medicinais que liberavam aromas elegantes cheios de essência abundante em seus sacos de armazenamento. O grupo da seita do tempo imemorial não estava sozinho, pois logo após o esmagamento de corpos no chão pôde ser ouvido dos cultivadores recém-entrados e dos seres do outro mundo, a atração gravitacional afetando-os tanto quanto os poderosos anciãos que estavam no reino transcendente, com aqueles que mantinham níveis de cultivo mais baixos eram afetados a ponto de mal conseguirem dar um passo. Haha, essa é a grama prateada efêmera. O fruto do gelo e das chamas. Risadas barulhentas e gritos alegres podiam ser ouvidos de todos os lados, à medida que mais e mais pessoas entravam e olhavam para as abundantes ervas medicinais à sua frente, que pareciam estar balançando e esperando que fossem tomadas. Aqueles que lutavam no chão e mal conseguiam se mover em direção aos tesouros diante de seus olhos ficaram chocados ao encontrar dois seres flutuando com facilidade no ar. Isso estava especialmente fora de lugar, pois além do poderoso grande ancião do reino santo da seita do tempo imemorial, não havia mais ninguém que fosse capaz de flutuar no ar no momento em que entraram neste reino. Eles encontrariam a energia em seus corpos rapidamente secando no momento em que tentassem lutar contra a pressão e subir no ar, mas agora havia dois outros competidores nesta morada do tesouro que poderiam se mover tão facilmente quanto o cultivador do reino santo que eles podiam ver à frente. Um deles era o ser vestindo armadura dourada, que só recebeu a ordem de escoltar o celestial com ele em sua missão. Aqueles que assistiam foram capazes de entender e aceitar ver esse ser flutuando no ar enquanto ele soltava uma energia branca leitosa semelhante que o grande ancião do reino santo da seita do tempo imemorial estava emitindo, mas aquele que ele parecia estar protegendo era aquele que confundiu todos eles. As ondas de poder que ele soltou apenas mostraram que ele estava no auge do reino transcendente, e ainda assim ele era capaz de flutuar no ar com facilidade, assim como os poucos santos que haviam entrado neste reino. O indivíduo não parecia estar usando nenhuma ferramenta, mas seu corpo liberava um poder misterioso que parecia se opor à forte gravidade que o puxava para baixo e fazia com que parecesse nada. Muitos ficaram chocados ao se perguntarem: quem eram esses concorrentes poderosos que haviam entrado nesta perigosa morada do tesouro? Fim do capítulo. Capítulo 230 Morada Diabólica e enquanto outros lutavam com todas as suas forças para se moverem rapidamente no chão em direção às brilhantes ervas e frutas medicinais ao redor, o grupo da seita do tempo imemorial continuou a avançar sem impedimentos enquanto coletavam as ervas medicinais ao seu redor enquanto continuavam no tesouro. Morada.
Noah sentiu as mudanças ao seu redor enquanto continuava a se mover com facilidade, surpreso inicialmente com a forte pressão que o esmagou no chão, mas seu corpo forte que foi fortalecido e até manteve o título de Corpo do Mar Dourado da modificação no perdido. O mundo recuperou seus movimentos logo depois. Ele teve que usar energia para resistir à pressão depois disso, descobrindo que mesmo que uma quantidade significativa de energia fosse necessária para se mover ou voar, isso não era algo que fosse um problema para ele. Ele testou levantando-se do chão brevemente, descobrindo a facilidade mesmo com o aumento do gasto de energia antes de descer novamente e fazer um show enquanto ofegava com grandes respirações. Não se canse cedo, Elder Pílula, dependeremos de você para obter os tesouros mais importantes desta morada. Os discípulos legados que seguiam atrás dele gritaram enquanto continuavam avançando, fazendo o Elder Dan, na frente deles acenar enquanto ele assumia a responsabilidade pelos membros de sua seita. Noah escondeu seu sorriso calmo enquanto coletava mais e mais das resplandecentes ervas medicinais enquanto seu grupo continuava avançando, assumindo a liderança entre muitos daqueles que entravam na morada do tesouro do desvendador do tempo diabólico. A área à frente deles foi gradualmente se tornando elevada, formou uma enorme montanha que só aumentava de tamanho à medida que se aproximavam. Nuvens nebulosas cercavam o topo da montanha, pois era possível ver muitos buracos e caminhos sinuosos que levavam para dentro da montanha à medida que se aproximavam. Seus olhos brilhavam de ganância quando este novo ambiente mostrou, usando suas energias para se moverem ainda mais rápido enquanto queriam penetrar na grande montanha e procurar pelos tremendos tesouros dentro dela. A área dentro da morada do tesouro parecia estar mudando constantemente, com as tocas que conduziam à montanha brilhante à frente deles aparecendo e desaparecendo a cada poucos segundos. Isso mostrou que havia muitos caminhos a seguir e ninguém sabia onde chegariam depois de entrarem pelos buracos que apareciam e desapareciam na montanha. O grande ancião Amos pensou brevemente enquanto continuavam avançando, sua voz forte soando depois. Pequeno Dan, leve alguns outros anciãos e discípulos do legado com você enquanto eu vou com a outra metade, podemos cobrir mais terreno desta forma, mesmo que o nível de perigo aumente. Sua voz era firme, mas ninguém negou, pois entendiam que essa era a melhor maneira de aumentar suas chances de conseguir os tesouros realmente importantes. Noah respondeu com determinação enquanto alguns discípulos e anciãos do legado se agrupavam ao seu redor. Olhares determinados cobriram todos os seus rostos quando começaram a se mover, com apenas um último comando sendo dado pelo grande ancião. Não morra! Os membros da seita Time Memorial Sect se dividiram à esquerda e à direita enquanto observavam os muitos caminhos que apareciam e desapareciam na montanha. Antes de estarem completamente separados um do outro, Noah ouviu uma última mensagem do grande ancião que só ele podia ouvir. Se você alguma vez encontrar uma adaga roxa majestosa incrustada com listras de ouro, tenha como objetivo final obtê-la, pois esse é o tesouro mais importante desta tumba. Os olhos de Noah brilharam quando ele ouviu esta mensagem e acenou com a cabeça em direção às figuras desaparecidas do grande ancião e outros, seu coração batendo mais rápido porque a adaga que acabou de ser descrita era seu próprio alvo para o empreendimento, a outra parte do tesouro que ele coletado quando ele pisou no mundo do cultivo, o tesouro que ainda estava carregando no espaço temporal de sua terra espiritual. Fique perto. Ele falou para os membros da seita do tempo imemorial que o seguiam quando eles entraram em uma das tocas na montanha, e suas figuras foram rapidamente teletransportadas para outro lugar. No momento em que passaram pela escuridão do caminho, encontraram-se em uma área completamente nova, cheia de um calor sufocante. Eles estavam parados em uma pequena área isolada cercada por lava fumegante ao redor deles, com apoios para os pés colocados a uma distância que só poderia ser alcançada saltando. A situação fez com que o grupo da seita do tempo imemorial ficasse sombrio enquanto olhavam para frente, para onde os pequenos pontos de apoio elevados levavam. No ponto mais alto da caverna em que estavam flutuava um livro roxo profundamente brilhante que dizia as palavras brilhantes, estilo das 9 espadas sem aura.
Os olhos dos cultivadores se abriram em choque, enquanto até Noah olhava com os olhos arregalados para o aparecimento desta técnica na primeira área da montanha em que chegaram. E esta é a técnica suprema que foi perdida há centenas de anos, aquele que o Devilish Time Unveiler usou para matar seus inimigos antes que eles pudessem reagir, o Aurales Nine Swords Style. Um discípulo legado não pôde deixar de gritar enquanto olhava para o livro flutuante sedutoramente, mas não pôde evitar que seu humor azedasse no momento em que viram as tarefas importantes que tinham pela frente. A área ao redor deles estava cheia de lava quente e escaldante que não era normal de forma alguma, mostrando-lhes que eles não seriam capazes de se proteger por muito tempo com sua energia antes de serem queimados até ficarem crocantes se caíssem nela. Um ancião em particular que segurava uma longa espada nas costas olhou para esta técnica incomparável com reverência enquanto seu rosto endurecia e olhava para o próximo ponto de apoio que abria um caminho em direção ao tesouro brilhante à distância. Ele fortaleceu seu coração enquanto se envolvia em sua tremenda energia e pulava. Espada larga anciã. Gritos chocados surgiram quando o ancião foi em busca do tesouro sem hesitação. Seu corpo deslizava pelo ar enquanto ele usava mais e mais energia para se manter à tona com a tremenda atração gravitacional ainda tentando esmagá-lo no chão enquanto ele mal conseguia chegar ao próximo ponto de apoio ao estender as mãos. Ele estava ofegante enquanto se levantava e olhava com medo para o chão borbulhante antes de se voltar para Noah e os outros. Minha vida tem sido apenas com a espada, com essa técnica em vista, tenho que dar o meu melhor para chegar perto para me tornar um espadachim supremo. Não se preocupe, não vou perder minha vida tão facilmente. O ancião Broadsword deu um sorriso confiante aos preocupados membros da seita enquanto respirava e recuperava um pouco de energia antes de olhar para o próximo ponto de apoio que estava a uma distância maior do que o primeiro e ainda mais alto. Os discípulos legados e outros anciãos com Noah assistiram em suspense enquanto o ancião Espada Larga se preparava para o próximo ponto de apoio que levava à técnica da Espada Suprema, e então ele pulou. Sua energia explodiu no ar enquanto ele resistia à atração gravitacional e voava para o próximo ponto de apoio. Seu rosto exibia um sorriso de êxtase enquanto ele se aproximava, encontrando-se muito mais perto do brilhante livro flutuante que estava a apenas 2 passos de distância. Sua mão se estendeu mais uma vez para agarrar o apoio enquanto seu corpo lutava para permanecer à tona, mas ele encontrou seus dedos apenas atingindo o ar. Surpresa e choque irromperam nele quando ele percebeu imperceptivelmente o ponto de apoio que estava prestes a agarrar. Na verdade, avançou o suficiente para escorregar por seus dedos. Nenhum dos outros cultivadores da seita do tempo imemorial foi capaz de ver isso enquanto observavam à distância, e tudo o que conseguiram ver foi o Elder Broadsword prestes a alcançar o próximo ponto de apoio, mas ele escorregou antes que pudesse se segurar, e sua figura começou a cair em direção ao chão borbulhante que pulsava com calor gasoso. Espada larga anciã. Mais velho. Gritos chocados soaram enquanto os discípulos legados e os anciãos restantes assistiam em estado de choque. Plop! A figura do ancião Espada Larga colidiu com a lava que fluía com tremenda força enquanto um grito soava de baixo, o ancião obviamente lutando por sua vida. Eles assistiram com horror quando viram seu corpo realmente surgir da lava borbulhante enquanto era cercado por uma energia nebulosa de cor violeta, mas apenas sua cabeça foi capaz de perfurar a lava antes que a energia nebulosa se tornasse mais fina até desaparecer. Suas reservas de energia estavam vazias. No momento em que ele não conseguiu se proteger da pressão gravitacional descendente e da lava escaldante que o cercava, seu corpo começou a ficar vermelho e a rachar enquanto começava a ser destruído em alta velocidade. A cabeça que foi capaz de sair brevemente de baixo afundou ainda mais rápido quando rolos de lava fluindo atingiram todos os orifícios do poderoso ancião do reino transcendental que não conseguia mais se proteger. Os anciãos e discípulos legados da seita tempo imemorial assistiram em choque quando a primeira vítima da morada do tesouro do desvendador do tempo diabólico ocorreu na frente deles. Fim do capítulo. Os desejos da vida formam uma corrente cujos elos são as esperanças. Sêneca.